magnífico reitor Carlos Levi, vice-reitor Antônio Ledo, magnífico reitor da UNB, mãe de Aloísio, Iracema, filho Carlos e os netos Ian e Edgar, que estão aqui conosco, professores, funcionários que erguem e sustentam o FRJ, que estão aqui conosco ou assistindo a essa sessão, colegas da casa e funcionários também aqui do nosso Congresso Nacional. Eu, sinceramente, sempre tenho dificuldade de começar a falar nessas solenidades, porque elas têm um tanto de ritual, mas tem muito de emoção também. Porque eu milito no PCdoB há 3 décadas, e já dessa época ouvia falar do professor Aloísio Teixeira, mas o meu convívio com ele mais próximo foi nos últimos 20 anos. E eu diria que o professor Aloísio era uma pessoa muito singular, cada vez mais raras as pessoas como Aloísio Teixeira. E ontem eu dizia em Belo Horizonte, num ato em homenagem a um grande amigo também, que nós precisamos nos afastar do pragmatismo. O pragmatismo nos mata. E o professor Aloísio Teixeira estava bem distante desse pragmatismo. Pragmatismo na política, o pragmatismo na vida, e particularmente um homem que apostava no conhecimento, na inovação, nas relações entre as pessoas. O professor Aloísio, e com quem eu tive o privilégio de conviver, em momentos muitas vezes difíceis, em outros momentos felizes e alegres, né? Ele sempre dizia com muita força que o maior legado dele na educação brasileira, e particularmente no FRJ, era a democratização do acesso à universidade. Ele dizia isso sempre com muita força, com muita alegria. E eu me lembro que um dia eu cheguei na universidade para um debate sobre a democracia, sobre a América Latina, que ele era muito envolvido nesse debate. E ele dizia assim, com muita alegria, ele me disse com muita alegria, hoje no Conselho Universitário nós aprovamos o fim do vestibular da UFRJ. E ele disse isso como quem tivesse saído de uma grande batalha que o foi, uma batalha duríssima dentro da universidade de aprovar o fim daquele vestibular. E como uma das últimas ações da sua gestão, porque daí então entraria o processo de eleição para o novo reitor da universidade, e ele dava aquilo como um fechamento de um ciclo da sua gestão de democratização da universidade, particularmente do acesso. Esse legado da democratização do acesso foi muito forte como uma meta da sua gestão. Também era uma meta forte da sua gestão a integração da universidade como um corpo único, integrado das suas diversas unidades, conversando transversalmente na formação universitária. Como também ele contribuiu muito do que eu pude assistir como parlamentar, como cidadã, como secretária de Cultura, acompanhando a relação da cultura com a educação. Ele dizia: o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior são indissociáveis. Não podemos colocar em contradição os diversos níveis da educação. E acho que este conceito foi incorporado pelo governo brasileiro, foi incorporado pelo Estado brasileiro como uma tese fundamental. Não podemos dissociar os diversos níveis de ensino. Não há que haver contradição e antagonismos na formação educacional brasileira. Mas teve um legado fundamental e decisivo que, na minha opinião, o levou a uma dimensão fundamental da cidadania brasileira, que era integrar a universidade ao Brasil, aos diversos debates da democracia brasileira, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento social, com a coragem e a ousadia de poucos, defender a universidade pública na contramaré, defender a democracia brasileira em todos os momentos da maior dificuldade que nós vivemos no Brasil. E eu digo isso um dia depois da data do AI-5, que foi 13 de dezembro de 68, hoje é 14 de dezembro,
no momento em que os corredores da Câmara dos Deputados estampam os rostos dos deputados que foram cassados e tiveram seus mandatos recuperados aqui dentro do Congresso Nacional. É um momento diferente que o nosso país vive e que um momento construído por pessoas como a Luiza Teixeira e por muitos que aqui estão, mas por ele também em momentos dificílimos desse país. Mas ele conseguiu ser aquele educador, economista, cidadão, militante comunista, ousado, atrevido, no bom sentido da palavra, e que nunca teve medo de expor suas opiniões, inclusive nas campanhas eleitorais. E a isso, inclusive, eu quero de público agradecer em quantos momentos ele foi à televisão, em campanhas eleitorais, expor suas opiniões, o seu voto, o seu apoio em quem ele acreditava. Em todos os níveis, inclusive, de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, de governador, de presidente da República, ele nunca se escondeu e nunca escondeu suas opiniões. Para qualquer partido que fosse, inclusive, no meu caso particularmente. Esse é um agradecimento de público que eu deixo, porque não é fácil expor quando, inclusive, se disputam cargos públicos, como ele disputou, né? E defendeu a universidade pública intransigentemente. Defendeu a Previdência Social Pública intransigentemente. Defendeu o Estado brasileiro e o servidor público intransigentemente. Defendeu o orçamento, defendeu suas posições contra uma macroeconomia brasileira numa situação de minoria, contra posições hegemônicas, contra uma mídia hegemônica, na contramaré no momento que se privatizava o Estado brasileiro. Então, não são posições fáceis, simples. Era muito fácil se acomodar. E ele nunca se acomodou. Então, são singulares essas posições, essa trajetória, esse histórico do professor Aloysio, que nós aqui precisamos reconhecer. E isso tudo somado àquela vontade permanente de conciliar com a sala de aula. Ele sempre reclamava, eu queria estar dentro da sala de aula o tempo todo, ele gostava de dar aula, porque ele acreditava na formação dos quadros dirigentes da universidade, mas, acima de tudo, considerava que a universidade devia formar cidadãos. É assim que ele enxergava a universidade. Tinha que formar cidadãos, pessoas altivas, que levantassem a sua cabeça e fossem protagonistas da sua própria história. Ele nunca apostou na política que não formasse os protagonistas transformadores da sua própria história. Aloysio era um marxista. E assim transcorreu a sua própria vida, a sua vida inteira, estando ou não num partido político. E esse é um processo, é um legado, é um exemplo que a gente precisa manter. Foi duramente atacado inúmeras vezes. E defender tudo isso que retratou no seu discurso o senador Lindbergh, e algumas coisas que eu explicito aqui, obviamente teria novos ataques. E eu quero aqui prontamente explicitar a minha indignação absoluta com o que se fez recentemente contra o professor Aloysio, contra o professor Levi, contra o professor Luiz Martins, o professor Geraldo, o professor Eduardo e tantos outros que foram agredidos num programa chamado Fantástico da Rede Globo de televisão, porque as pessoas têm suas histórias. Essas pessoas representam projetos que querem destruir. Mas, quando se faz isso, se faz também a exposição individual. Essas pessoas têm histórias próprias, têm suas dignidades e têm suas famílias, seus amigos e seus familiares também têm seus amigos e suas redes de amigos. E isso, a irresponsabilidade dessas matérias nos indignam muito, porque a gente não pode admitir que um projeto construído com tantos louvores e tantas honrarias e tantas dificuldades neste país, por pessoas tão dignas e altivas, possam ser atacadas de forma tão vil dentro de uma televisão brasileira e na irresponsabilidade de uma procuradora que não percebeu, ou se percebeu, precisa ser enfrentada contra uma universidade, a maior universidade desse país, e contra pessoas tão dignas como o professor Aloysio Teixeira, que sequer está aqui para se defender desse tipo de ataque. Então, eu quero me solidarizar com o professor Aloysio e todos os outros professores, com o reitor Carlos Levi, e me solidarizar com a Universidade Federal do Rio de Janeiro,
contra esse tipo de atitude da grande mídia brasileira e de procuradores irresponsáveis que assim o fazem e continuam fazendo contra a democracia brasileira. E continuar o legado do professor Aloysio Teixeira é enfrentar esse tipo de coisa no Estado Democrático de Direito, é superar desigualdades e, acima de tudo, fazer com que a universidade pública continue a ser defendida nesse país. Muito obrigado, professor Aloysio Teixeira, presente, estamos com o seu projeto, estamos com você, estamos com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado.